Olá, essa é a disciplina de Física Zero. Eu sou o professor Olavo e nós estaremos aqui vendo a segunda aula sobre o tema de teoria dos conjuntos. A primeira coisa que nós gostaríamos de observar é que existem tipos diferentes de conjuntos. Vejam, por exemplo, esses que estão aqui à esquerda. Este que foi apresentado por enumeração e este que foi apresentado por uma propriedade. É fácil ver que ambos os conjuntos apresentados ali são finitos. Por quê? Porque eles têm um número finito de elementos. O primeiro conjunto tem 5 letras e o outro, o conjunto Z, eu não sei quantas palavras ele vai conter, mas eu sei que o número de palavras é finito, pelo menos num dado instante. Então esses conjuntos são finitos. Lembrem-se que eu posso escrever o conjunto A da seguinte maneira. É o conjunto do X, tal que X é vogal. No outro lado, no lado direito, nós temos conjuntos que são infinitos. Em matemática, eles são muito comuns. O conjunto P foi definido por uma propriedade, que é a propriedade de ser par. E, evidentemente, os números pares acontecem em número infinito. Né? 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. O conjunto Q é um conjunto que está aqui representado por enumeração, apesar de ser infinito, por causa do uso das reticências. Evidentemente que o conjunto Q poderia ser expresso também como sendo o conjunto de todos os números x, tais que x é igual a 3n e n pertence aos naturais. Os naturais são 0, 1, 2, 3, 4. Então, se o n for 0, o x é 3 vezes 0, 0. Se o n for 1, o x é 3 vezes 1, 3. Se o n for 2, o x é igual a 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9, e por aí vai. Né? Agora, é evidente que como este conjunto aqui é infinito, o Q necessariamente vai ser infinito também. O Q é como se herdasse a infinitude do conjunto dos números naturais. Nós vamos ver ainda nessa aula os conjuntos numéricos, e de fato esses conjuntos numéricos que vão nos interessar são conjuntos todos infinitos. Então vejamos que conjuntos são esses, né? Conjuntos numéricos. Nós já falamos do conjunto dos naturais, que são por enumeração 0, 1, 2, etc. E agora também até chegamos a falar do conjunto dos inteiros, que são os números que são negativos também, além dos positivos. E veja, é fácil notar que o conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros. Porque todo número natural vai aparecer no conjunto dos inteiros. Ainda que nem todos os inteiros, os negativos, não apareçam no conjunto dos naturais. Nós poderíamos definir ainda o próximo conjunto, que seria o chamado conjunto dos racionais. Então veja, naturais, números inteiros, ou conjunto dos números inteiros, e aqui conjunto dos números racionais. Aqui nos racionais não dá para ficar apresentando por meio de uma enumeração da mesma maneira que foi feita aqui. Os números racionais também são infinitos, mas eles são infinitos de uma maneira um pouco diferente daquela dos números naturais inteiros. Então, neste caso, nós temos que defini-los por enumeração. E a gente pode escrever da seguinte maneira: os números naturais são todos os números x, tais que x pode ser escrito da forma A sobre B, em que A pertence aos inteiros
e B pertence aos naturais, mas eu tenho que tirar dos naturais o zero. E eu faço isso colocando um sinalzinho de mais aqui, dizendo que são só os positivos. Então, qualquer número racional pode ser escrito dessa maneira, é só fazer o teste. Por exemplo, 1/5, o A é 1, o B é 5, menos 9/3, o A é menos 9 e o B é 3, e por aí vai. E fica claro também, dessas definições, que o conjunto Z está contido no conjunto Q. Então, nós temos uma relação de inclusão que vai nessa direção. Mas notem que o conjunto dos irracionais não é um subconjunto de Q, de Z ou de N. Ele é um conjunto à parte e ele inclui os, evidentemente, números irracionais do tipo π, raiz de 2, etc. Sabe como eles são? Eles são definidos como sendo exatamente todos os números que não podem ser escritos como um racional. Essa é uma maneira de se conceber isso, ou seja, é fácil mostrar, mas nós não vamos fazer aqui, que o raiz de 2 não pode ser escrito na forma P sobre Q. Se você tentar fazer isso, você chega a uma contradição. Então, não é verdade que o Q seja um subconjunto de I, ele não é um subconjunto, não está incluído, assim como o I também não está incluído no Q. Entretanto, existe um conjunto chamado conjunto dos números reais, que esse sim, ele contém tanto o conjunto dos racionais quanto o conjunto dos irracionais. Então, o conjunto dos números reais, ele contém os racionais e os reais contêm os irracionais. E essa é a relação que a gente estabelece entre os conjuntos numéricos. Bom, vamos então finalizar essa pequena e rápida aula apenas relembrando alguns daqueles elementos de simbolização que nós vimos na aula anterior. Nós vimos que havia uma relação de pertinência, lembrar que ela é uma relação entre elemento e conjunto. E essa relação de pertinência era estabelecida pela simbolização de pertence e não pertence. De tal maneira que se A é o conjunto das vogais, eu digo que C não pertence a A, eu digo que I pertence a A, etc. Da mesma forma, se o meu conjunto, pensando nos conjuntos numéricos, é Z, eu posso dizer que 1 pertence a Z, mas eu posso dizer que 3/5 não pertence a Z. A relação de inclusão, como nós vimos, é uma relação entre conjuntos. Essa relação, então, vai dizer se um conjunto está incluído no outro ou se não está incluído. Então, se eu tenho, por exemplo, o conjunto dos naturais, nós já vimos, 0, 1, etc. E eu tenho o conjunto dos pares, que é o conjunto de todos os x, tal que x pode ser escrito da forma 2n, em que n pertence aos naturais. Fica claro que, apesar dos dois conjuntos serem infinitos, P está contido em N, porque todos os pares são naturais, mas nem todos os naturais são pares. Então, N não está contido em P. E essas duas relações indicam que, na verdade, N é diferente de P. Seria igual só se um tivesse contido no outro e o outro contido no 1. Então, por aqui eu posso dizer que P é um subconjunto do conjunto dos naturais. Os pares formam um conjunto que é subconjunto
dos números naturais. Então, com isso nós terminamos essa rápida lição e na próxima nós falaremos sobre as operações entre conjuntos. Existem as relações que podem existir entre elementos e conjuntos, pertinência ou conjunto, inclusão, e nós veremos as operações entre conjuntos. Obrigado por assistir.